Essa análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Hoje, a gente vai mergulhar no caderno de treinamento SPS-19. O tema é um clássico, né? Rotinas de protocolo. Parece simples, mas é um campo minado. Vamos focar no fluxo de trabalho: recebimento, autuação, tramitação. E a nossa missão aqui é basicamente decifrar como a FGV pensa e transformar esse conteúdo num mapa seguro para a hora da prova. E é um tema que a FGV adora, né? Justamente por essa aparência de simplicidade, muita gente entra na prova pensando, protocolo é só carimbar e passar para frente, e aí... Já errou. É o primeiro erro, né? O primeiro. A gente precisa entender que o protocolo, como o professor Lessa bem coloca, é o coração do órgão público. É a porta de entrada oficial de tudo. O coração, gostei da analogia. Sim, se ele falha, todo o resto do corpo, todo o sistema entra em colapso. A banca não quer saber só se a pessoa decorou a regra. Ela quer saber se a pessoa entende o porquê da regra, a precisão de cada termo. É aí que a gente separa quem passa de quem fica pelo caminho. Ok, então vamos organizar a casa. Para começar, onde o setor de protocolo se encaixa nessa máquina administrativa toda? O material classifica como uma atividade meio. Isso soa bem técnico. Na prática, o que isso significa? E por que é tão crucial saber essa definição? Ótima pergunta. E a resposta já derruba muita gente. Atividade meio significa que o protocolo não é o fim, mas o caminho. O caminho. Exato. A finalidade da Assembleia Legislativa é o quê? Legislar, fiscalizar. Essas são as atividades fim. O protocolo é uma atividade de apoio. Ele existe para garantir que as atividades fim aconteçam da forma correta. E a pegadinha da FGV seria? É um prato cheio. Ela vai criar uma questão linda, bem escrita, dizendo que compete ao setor de protocolo analisar o mérito do requerimento do cidadão. Falso. Totalmente falso. O protocolo não decide nada. Ele não analisa se o pedido tem ou não tem direito. Ele é o gerente do fluxo. A função dele é garantir que o documento certo chegue à pessoa certa, no tempo certo e com a segurança certa. É gerenciar, não julgar. Entendi. Ele é o carteiro e o organizador, não o juiz. E esse fluxo que ele gerencia tem uma ordem, uma sequência lógica, imagino? Tem, e essa sequência é o nosso primeiro mapa mental. É o básico que tem que estar na ponta da língua. Pensa no caminho natural de uma encomenda. Primeiro, o recebimento. O documento chegou. Certo. Segundo, a classificação. É a triagem. O que é isso aqui? É urgente? É sigiloso? Terceiro, o registro ou a autuação. É aqui que ele ganha um número, uma identidade. Ele passa a existir oficialmente. E por último? A distribuição. Ele é encaminhado para o setor que vai de fato resolver a questão. Receber, entender, oficializar e encaminhar. Parece lógico. Mas a aposta é que a FGV vai tentar inverter essa ordem. Com toda a certeza. Vai dizer que a distribuição vem antes do registro, por exemplo. O que não faz sentido nenhum. Nenhum. Como você encaminha algo que nem existe oficialmente no sistema. Mas na pressão da prova, uma alternativa bem redigida pode confundir. Ter essa sequência clara na mente é a primeira linha de defesa. Perfeito. Então vamos mergulhar no primeiro passo. Recebimento e a tal da triagem. O documento chegou lá no balcão. E aí? O servidor simplesmente pega e carimba? De jeito nenhum. O trabalho complexo já começa ali. A triagem é um filtro inteligente e ela tem duas etapas. Duas. A primeira é a conferência. O servidor olha e se pergunta: isso aqui é mesmo para a Assembleia? E os anexos que estão citados aqui, eles vieram junto? É uma checagem de integridade, entende? Faz sentido. Uma checagem básica. E a segunda etapa? A segunda etapa é a separação. E é aqui que o bicho pega. O servidor precisa, na hora, diferenciar documentos ostensivos, que são públicos, de documentos sigilosos ou particulares. E aqui, olha, aqui está uma das maiores armadilhas de todo esse assunto. E qual é? O que fazer com aquele envelope pardo, fechado, lacrado, com a inscrição reservado ou particular ao diretor de RH? O senso comum grita: preciso abrir para ver o que é, para registrar o assunto direito. É exatamente essa resposta que a FGV quer que a pessoa marque.
e está completamente errada. Espera aí, então o protocolo não abre o envelope. Como ele vai registrar o documento? Não abre. A regra é cristalina. E o material do professor Lessa, ali na questão 04, deixa isso muito claro. Documentos sigilosos ou particulares não são abertos pelo protocolo. Nossa. O servidor vai registrar apenas as informações de fora do envelope, remetente, destinatário, data, hora, e vai encaminhar o envelope fechado, intacto. A responsabilidade de manter o sigilo começa ali, na decisão de não violar o envelope. Abrir seria uma falha gravíssima. Uau! Essa é uma inversão completa do que a intuição diria. É uma dica de ouro. Ok, documento triado. Agora ele precisa virar oficial. O material usa dois termos que parecem a mesma coisa: registro e autuação. Onde está a diferença sutil que a prova vai cobrar? Essa é uma daquelas distinções técnicas que a banca ama. Pensa assim. O registro é o ato de criar a certidão de nascimento do documento no sistema. A certidão de nascimento, tá. É isso. É quando você lança os dados básicos e o sistema gera um número de controle, o famoso NUP, Número Único de Protocolo. A partir dali, o documento existe para o órgão. Ok, registro a entrada no sistema. E a autuação? A autuação é o ato de criar o corpo, físico ou digital, do processo. É quando aquele documento ganha uma capa, se transforma formalmente num processo. Se o registro é a certidão de nascimento, a autuação é dar uma roupa, uma identidade visual, um corpo para ele. É o início do dossiê. E essa roupa tem um padrão, né? Um ritual. Pelo que vi no material, não é de qualquer jeito. Rituais precisos. E cada detalhe pode ser uma questão. A capa tem os dados essenciais, claro, mas o ponto crítico é a numeração das folhas. Tem que ser sequencial, no canto superior direito e feita à tinta, caneta ou carimbo. E o detalhe de ouro, com a rúbrica do servidor ao lado de cada número. Certo. A rúbrica eu entendo. É para garantir que ninguém troque uma folha. Mas por que a FGV se importaria se o número está no canto superior direito ou inferior? Parece um detalhe tão pequeno. Porque a administração pública vive de padronização. Isso garante que qualquer pessoa, em qualquer setor, ache a informação no mesmo lugar. E a regra da tinta e não do lápis é para evitar fraude. Lápis se apaga. Claro. E agora, a questão do erro é fantástica. Digamos que você numerou a folha 56 e depois viu que era 55. O instinto é usar um corretivo, né? Para deixar limpinho. Sim, claro. Deixar o processo com uma aparência mais profissional. Errado! Na administração pública, a transparência do erro é mais importante que a estética. A regra é clara. Nada de corretivo. Você passa um traço simples sobre o número errado, escreve o correto ao lado e anota a palavra digo. Por exemplo, 56, digo 55. Ah, o famoso digo. Exato. Isso mostra o histórico, prova que não houve uma tentativa de esconder algo. Mantém a fé pública. A FGV pode facilmente criar uma questão dizendo que a solução adequada é o uso de corretivo. É uma armadilha clássica. Fantástico. O processo nasceu, está vestido, numerado. E até as falhas são registradas de forma transparente. Mas ele está parado. Como ele começa a andar? Vamos falar de tramitação. Exato. Agora o processo ganha vida. E aqui a FGV explora dois conceitos que são primos, mas não são irmãos: distribuição e expedição. E a banca troca um pelo outro? É batata. A troca entre eles nas alternativas é um clássico. E qual é a grande diferença? É o CEP, o endereço de entrega. A distribuição é a movimentação interna. É o protocolo entregando o processo para o RH, para o financeiro, para o gabinete de um deputado. Dentro de casa. Dentro de casa. É o carteiro interno. E essa entrega controlada, com recibo, para se saber sempre onde o processo está. Ok. Se distribuição é dentro de casa, expedição é. Expedição é o envio para fora do órgão. Quando a Assembleia manda o processo para o Tribunal de Contas, para o governo do Estado ou responde a um cidadão na casa dele, geralmente via correios, malote. A banca vai descrever uma situação tipo: o processo foi encaminhado ao setor de licitações e vai perguntar o nome da operação. E setor de licitações é interno. Exato.
Se a pessoa não estiver atenta, marca expedição e perde a questão. O resumo é: distribuição, dentro, expedição, para fora. Agora a coisa começa a ficar mais... Complexa. O material fala em unir processos ou até tirar um documento de dentro dele, parece quase uma cirurgia. Vamos falar de... juntada e desentranhamento. É exatamente uma cirurgia. E requer precisão. A juntada é a união de processos que tratam de assuntos relacionados. Mas tem duas formas de fazer isso. E a diferença entre elas é o que define a questão. Para nunca mais esquecer, a gente pode pensar num casamento versus um namoro. Opa, gostei da analogia. Como funciona? A juntada por anexação é o casamento. Ela é, em regra, definitiva. Um processo que a gente chama de acessório é incorporado no outro, o principal. Ele perde a capa, perde a identidade, a numeração dele morre ali. As folhas dele são renumeradas para seguir a sequência do processo principal. Ele é engolido pelo outro. Entendi. E como no casamento, em tese, você não pode simplesmente desanexar. A palavra-chave é definitiva. Ok. Casamento é anexação. E o namoro? O namoro é a juntada por apensação. Aqui a união é provisória. Os dois processos andam juntos, presos por um colchete, um barbante, o que for. Mas cada um mantém sua capa, sua numeração, sua identidade. Eles estão juntos, mas não são uma coisa só. E podem se separar. Podem, a qualquer momento, numa operação chamada desapensação. A palavra-chave é provisória. Se a pessoa lembrar da analogia do casamento e do namoro, ela não erra mais. Genial. Uma imagem mental muito poderosa. Agora, e a operação inversa? A de tirar uma folha de dentro do processo. Isso soa perigoso. Quase ilegal. E soa perigoso porque é. E é por isso que a regra é tão rígida. A operação se chama desentranhamento. E a regra de ouro, que a questão 05 do material explora bem, é que essa retirada nunca pode ser invisível. Invisível? Como assim? Você não pode simplesmente arrancar a folha e deixar um buraco na numeração. Seria como, sei lá, remover uma evidência da cena do crime. Certo. E então, o que é feito? No lugar exato da folha, ou das folhas, que foram retiradas, o servidor é obrigado a colocar um termo de desentranhamento. Esse termo é uma certidão. Ele diz, olha, aqui existia a folha X que foi retirada no dia Y, por ordem de Z, e foi para tal lugar. Ele justifica o buraco na sequência numérica e mantém a transparência. A FGV vai sugerir que a folha é só removida ou trocada por uma cópia. Errado. A regra exige o termo formal. Ok. Passamos pelo nascimento, pela vida, pelas cirurgias. Acho que é um bom momento para a gente consolidar tudo isso. O material do professor Lessa tem uns flechemos que são ótimos para revisão. Vamos fazer uma rodada rápida dos pontos mais críticos. Perfeito. Vamos lá, primeiro ponto. Volumes de processo. Um processo físico não pode virar um livro de 1000 páginas. O limite geral é de 200 folhas por volume. Chegou na folha 200, acabou. Você encerra aquele volume com um termo de encerramento. E abre outro. Exato. Abre o volume 2 com um termo de abertura e a numeração continua. A folha 201 inaugura o novo volume. Ótimo. E sobre os despachos? O material diferencia 2 tipos. Extencial. Despacho interlocutório é o que faz o processo andar. Encaminhe-se ao setor X, solicitem-se mais informações, ele move o processo. Já o despacho decisório é a decisão final. É o defiro ou o indefiro. É o ponto final da história. E a palavra sobrestamento, o que é isso? É a suspensão temporária. É quando o processo precisa ficar congelado, esperando algo acontecer. Uma decisão em outro processo, um prazo a ser cumprido. Ele não está arquivado, está só em pausa. E por falar em arquivar, o protocolo arquiva os processos no final? Não. Outra pegadinha clássica. O protocolo movimenta, ele tramita. Quando o processo termina, ele vai para outro setor, o arquivo. É o arquivo que vai cuidar da guarda dele. O protocolo é a agência de viagens. O arquivo é o destino final. Entendi. 2 últimas bem rápidas. O que é uma minuta? Minuta é rascunho, um esboço. Não tem assinatura, não tem valor oficial, por isso não se protocola minuta. Só o documento final assinado
é que entra no sistema. E se chegar um documento sem assinatura, uma denúncia anônima, o que se faz? Joga no lixo. Tecnicamente, é um documento apócrifo. Então, em regra, ele não gera um processo formal. Mas, dependendo da gravidade do que está ali, a administração pode usar aquela informação para iniciar uma apuração, uma investigação. Então, não vai para o lixo, mas não é tratado como um documento padrão. Ufa, é muito detalhe. Depois disso tudo, qual seria a dica de ouro, a estratégia final para organizar esse conhecimento para a prova? A FGV testa a precisão. Então, a melhor estratégia é ser preciso no estudo. Crie uma tabela de versos. De um lado, anexação, do outro, apensação. Embaixo, as palavras-chave. Definitivo versus provisório. Perde identidade versus mantém identidade. Fazer o mesmo com os outros conceitos. Exatamente. Distribuição versus expedição. Interno versus externo. O foco tem que ser nos adjetivos, nos advérbios. É na troca de uma única palavra que a banca constrói a alternativa errada. Depois de mergulhar em tanta regra, tanto detalhe, é fácil esquecer o porquê disso tudo. O material do professor Lessa termina com uma reflexão sobre o propósito, que eu achei bem poderosa. E é o ponto mais importante de todos, né? É crucial lembrar que por trás de cada número de protocolo, de cada capa de processo, existe uma pessoa, um direito, uma demanda da sociedade. É a aposentadoria de alguém, é a licença para uma obra. É a vida de alguém, no final das contas. Exato. O trabalho no protocolo, quando bem feito, com técnica, com atenção, é a garantia de que a máquina pública vai funcionar, de que o direito do cidadão será processado de forma justa, é uma responsabilidade imensa. O futuro servidor não vai estar só movendo papel, ele vai estar de fato movendo a Assembleia. Com essa reflexão, a gente chega ao fim da nossa análise sobre rotinas de protocolo, totalmente baseada no material de excelência do professor Dr. Marcelo Lessa, para o projeto Alero Turbo. Para quem busca mais conteúdos estratégicos como este, vale muito a pena acompanhar o projeto. E, para não deixar a mente parar, ficar uma reflexão final. A gente falou muito de rubrica tinta, de capa de cartolina, de barbante, mas no mundo cada vez mais digital, qual o futuro do processo físico e como todos esses princípios que a gente aprendeu, a fé pública, a necessidade de um termo de desentreamento, a rastreabilidade, como eles estão sendo traduzidos para garantir a segurança no ambiente virtual. A tecnologia muda, mas a necessidade de confiança e de transparência, como vimos hoje, essa é atemporal.